de Aranda Valeriano. Eu nasci em Palmeira dos Índios em 1938, dia 4 de março. Filho de José Valeriano dos Santos e Ávia Aranda dos Santos. Meu pai era fiscal de renda, percorreu várias cidades aqui de Alagoas, chegando aqui em Arapiraca em 1952. Aqui ficamos, ele como fiscal de renda, mas ele, como era muito ativo, ele colocou uma farmácia e também tinha um terreno de agricultura para criar um gadinho. E aí a minha vida, eu não continuei meus estudos, porque naquela época era muito difícil a gente estudar aqui em Arapiraca, porque a dificuldade também financeiramente, essas coisas, né? E então eu só fiz o segundo grau, certo? E comecei a negociar com meu pai, ajudando ele na farmácia e na propriedade. Mas, bem, isso aí foi uma das partes de minha vida aqui. A minha adolescência aqui em Arapiraca foi muito pouco, porque eu, em 1952, quando eu cheguei em Arapiraca, o divertimento em Arapiraca era o Cinema Leão, era a sorveteria Pinguim no Mário Lima, era o Bar do Orlando, era a Toca da Onça e a sinuca do Dedé. Então, nessa minha primeira investida para assistir um filme, eu tive a oportunidade de assistir um filme do Cinema Leão, e lá estava projetando Nevada. Por coincidência, eu consegui, por intermédio da internet, esse filme que está comigo. Foi o primeiro filme que eu assisti em Arapiraca, no Cinema Leão. E lá, eu chegando, encontrei uma garota com 12 anos de idade, assistindo o filme. Daí, essa garota era Sônia Barbosa Valeriano, aliás, Sônia Barbosa, não era Valeriano ainda, né? E então, foi um impacto muito emocional que eu senti por aquela garota. E daí então eu comecei minha vida só preocupado em desejar aquele amor que eu não esperava nunca acontecer. Estava acontecendo. Eu tinha 14 anos, estudava primário. A Sônia era primário também. Estudava aqui no Adriano Jorge. Por sinal, tem até retrato dela ali, né? Do Adriano Jorge. E então, se encontramos agora, como era uma dificuldade muito grande, você sabe que nenhum pai naquela época gostaria de ver sua filha namorando com 12 anos, nem 13, né? Mas eu persistia muito. Então, quando ela foi transferida para Maceió, para estudar no colégio São José. E eu então fiquei me correspondendo com ela e me preparando, né, para realizar aquele sonho que eu vinha persistindo, que era me casar, mesmo cedo, mas meu amor era muito profundo. Eu então propus a ela fugir. Então ela aceitou comigo, no dia que ela veio para Arapiraca. Eu aluguei um carro do finado Bigodero, um carro de táxi, só que eu não fui só, fui com a minha irmã até a cidade de Garanhuns. Chegando em Garanhuns, com poucas horas, meu sogro chegou com toda razão, à procura da filha, e assim o levou. Quando ela levou, eu só podia ficar o quê? Conformado, porque
ele tinha suas razões de levar sua filha aonde tinha um jovem ali, sem futuro nenhum, e ela também é muito jovem, né? Então, eu me preparei, né? Ele transferiu ela para o Rio de Janeiro, no José Ferreira Barbosa. Então, ele transferiu ela para o Rio de Janeiro, e lá ela ficou estudando num colégio, um colégio de freira, mas não interno, externo, hospedado no coronel, na casa do Coronel Boia, que era um parente dela. Então, tentei localizar o máximo possível e não consegui. Então, tive uma ideia de um colega meu que trabalhava aqui no Correio. E se chegasse alguma carta, ele dissesse para mim onde era que vinha aquela carta, né? E é uma história bonita, viu? E então, ele passou para mim. E daí, então, eu não comuniquei nada a ela. Me preparei e fui para o Rio de Janeiro no início de agosto de 56. Chegando lá, em Catumbi, depois de Meia, ela ia saindo do colégio para pegar um bonde, e assim eu me encontrei com ela, e dali ela saiu comigo para São Paulo. São Paulo, passei 2 dias, comuniquei aos meus familiares, e os familiares dela tomaram conhecimento, e aqui chegamos, e com ordem do pai dela, o padre Jefferson fez o casamento na igreja do Conselho. Realmente eu não pensava nisso porque meu amor era muito grande, sabe? Grande. Eu desconhecia tudo naquele momento, sabe? Eu só pensava nela. Uma coisa que veio assim de muito profundo, né? Aquele amor muito sincero que eu tinha com ela comigo, sabe? E o resultado foi esse, que nós casamos, sabe? E meu sogro realmente não queria, né? Mas aceitou. E daí em diante, ele não foi mais um sogro, foi um pai, né? Sabe? Eu comecei, ele tinha o cinema, né? Eu casei com 18 anos e ela com 15. E então, ele foi morar no Rio de Janeiro em 57. Aí quando chegou no Rio de Janeiro, ele passou no Rio de Janeiro uns 9 anos, mais ou menos, de 8 para 9 anos. E eu fiquei tomando conta da parte do cinema, do Trianon. Que naquela época era um único divertimento, em Arapiraca era o cinema, né? Vinha casar com a filha de um dono do cinema. E aí eu me realizei. O cinema, ele foi fundado por José Ferreira Barbosa e Coraci da Mata Fonseca, que era primo dele. Por coincidência, ele morava nessa casa. O Coraci morava assim, porque os pais dele moravam aqui, nessa casa. Depois foi que ele casou. Então, ele era prefeito, na época. Então, ele foi ser sócio do meu sogro. E aí fizeram o cinema. Mas o que é interessante, sabe, é que naquela época, o meu sogro tinha uma visão muito grande. Tanto assim, que quando ele fez o cinema, ele não pensou só em cinema. Ele pensou Cine Teatro Trianon, já pensando num teatro, numa cultura futura de Arapiraca. É tanto assim que pouca gente sabe, mas na época ele fez os camarins, 2 camarins de cada lado. E naquela época eu não sei dizer assim um nome, mas era aquele como um açalpão que a pessoa ficava dentro, ditando os pontos. Então a pessoa tinha um sapão assim que abria e você ficava dentro, você como artista ia falando. Quando você errava, o rapaz que estava lá no buraco, como diz o outro, transmitia os erros que você tinha que falar, né? Então naquela época tinha isso. Então ele tinha aquela visão, né? Proporcionou tão bem, ele pensou tanto em cultura que o primeiro ator a se apresentar no palco do Trianon, na época, em 53, foi Jô Soares,
com o título o monólogo As Mãos de Eurídice. E logo em seguida veio um cantor, Augusto Calheiro, Patativa do Norte. Esses foram os dois primeiros artistas que se apresentaram no cinema. Com o cinema comecei em 57, na época das séries, dos faroestes, né? Dos Tarzãs, né? Dos filmes que tinha por obrigação de passar toda semana um filme mexicano. The most exotic woman of our time, in the most erotic. O povo gostava porque era aquela melodrama, sabe? Como tinha no circo, né? Aqueles dramas. Porque antigamente o circo não era só palhaço não, era palhaço e drama, teatral, né? Fazia o quê? Fazia Deus lhe pague, o ébrio, fazia tudo, naqueles dramalhões, tudo dentro do próprio circo, entendeu como é? Eu acredito que o pai do Biribi deve ter alcançado isso, com certeza. Os filmes era por intermédio, com muita dificuldade, porque eles vinham de trem, de Recife para aqui, porque nós não tínhamos estradas para isso, né? E então vinha por intermédio de trem, vinha para Maceió, de Maceió vinha para aqui. Era uns tambor de filme, assim, com 5, né? E o rolo de filme dentro devia ser 16 rolos, outros tinha 12, outros tinha 14, dependendo do tempo de cada filme, né? Os rolos eram maiores, né? Já veio umas cadeiras melhores, já veio a máquina, já era mais aperfeiçoada, entendeu como é? Depois, assim mesmo, já no Trianon, a gente teve a oportunidade de aperfeiçoar mais, que veio o VistaVisio, que era um processo mais adequado naquela época, com mais visibilidade para o espectador ver a imagem. Depois veio a tela chamada Cinemascope, que era uma tela grande, certo? Onde tinha 6, 7 metros de tela, entendeu como é? Para proporcionar melhor a visão. Então isso foi aprimorando, né? Entendeu como é? Cada vez mais. Na época, o controle justamente era esse, ou plano, VistaVisio ou Cinemascope. Cada um tinha suas dimensões. Sensores não existia na época, mas só que a gente primava assim, que não devia certos filmes a gente exibir, sabe? Mas quando veio a Revolução, aí apertou. Todos os filmes tinha que a gente levar para Maceió, para passar na censura, com certificado, para poder então eles aprovar se a gente exibia ou não exibia. Inclusive até a música. Até a música tinha que vir registrado, tudo direitinho, compositor, de quem era, quem não era, quem ia cantar, quem fez a música, vinha tudo detalhado naquele requerimento que a gente fazia, vamos ter carimbar na Polícia Federal. E mesmo assim, de vez em quando, a Polícia Federal vinha aqui fiscalizar o cinema. O Clube de Sumicultores, eles vinham também, era a mesma coisa. E outros, qualquer casa de espetáculo aqui em Arapiraca, que tinha por obrigação, mesmo um som, numa casa comercial, tinha que ter registrado lá na Polícia Federal. Naquela época, o acesso era fácil, só que o cinema tinha 650 cadeiras. Mas como o público era muito, a gente então fazia 2 sessões, fazia o matinê, fazia o matinal, para proporcionar melhor a comunidade para o espectador. As pessoas sempre gostavam mais, assim, de uns filmes mais dramalhões, né? Os faroestes eram mais para a turma mais jovem, né? Mas os filmes dramalhões, filmes épicos, né? Naquela época a gente tinha, vamos dizer que um BU, os 10 Mandamentos, Ivan Oé, o Rei dos Reis, entendeu como é? E os filmes nacionais que bateram recorde de bilheteria foi o Ébrio. O Ébrio foi impressionante.
Foi filme que passava assim uma semana completamente lotado, o Ébrio, né? Aquela melodrama, ele cantando o Ébrio, aquele sofrimento, entendeu como é? Isso era bem interessante. Eu tinha um conhecimento com ele ainda hoje é vivo, o Pinga, que hoje é o empresário do Roberto Carlos. Eu tinha um conhecimento muito com ele e ele tinha uma credibilidade na minha pessoa. Ele e outro Ceará Martins, que era um empresário de Vitória. Então, todos os meses, ele trazia aqui o cantor. Então, os cantores que passaram por aqui, pelo cinema, foram vários. Eu vou citar alguns assim: Calbi Peixoto, Orlando Silva, Ângela Maria, Ivon Cury, Orlando Silva, Joelma, Luiz Gonzaga, Marinês, Zezé Gonzaga, Pedro Raimundo, entendeu? Vários. E o que mais vinha na Piraca era Valdir Soriano e Augusto. Por favor, leve esta carta e entregue aquela ingrata e diga como estou. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer. Teve um público maior, foi o Jacos do Pandeiro. E gritava e gritava já cansada no meio da brincadeira. E Luiz Gonzaga, porque ele veio com o Marinês na mesma noite. Convidei a comadre Sebastião pra dançar um xaxá na Paraíba. Ela veio com O homem casa, mas continua rebolado. Casa direitinho, mas quem faz o rebolado é com o homem. Rapaz, aqui a gente tinha, na época, eram dois alto-falantes, que foi colocado em cima do Trianon e a gente fazia os anúncios. E outros era com a Kombizinha naquela época, um carrozinho mais humildezinho, esses alto-falantes muito pequenininho, né? Mas dava para cobrir, né? E depois surgiu a rádio clandestina do Zé de Salles, né? Que proporcionava assim, uma entrevista com o cantor e fazia aquela publicidade quase interna na cidade, né? Entendeu? Para poder então fazer isso. Então tudo de cinema, hoje tudo de cinema, eu entendo, entendeu? Principalmente memorizando na época minha. Hoje os artistas eu não conheço não, mas se você disser filme tal, de 1950, 60, 55, se aparecer eu digo o nome e o que era aquele filme e até alguns trechos da história, entendeu como é? Então eu me adaptei muito a isso, eu gostava muito. Todos na minha filha gostam de cinema, todos gostam. Não, eles não assistiam todos porque a gente brecava, porque certos filmes não dava para assistir, né? Porque naquela época, né? Entendeu? A gente não deixava. A chanchada que chama era Carnaval no Fogo, Aviso Navegante, né? Depois Eu Conto e assim por diante, são vários. Inclusive eu tenho esse no meu acervo, né? Eu tenho uns 200 filmes mais ou menos. Hoje eu tenho em DVD. Olha, veja bem, havia uma política interessante, né? A política do cinema era o seguinte: você tinha que ir para Recife, eles faziam um lote de filmes. Acompanhamos, dizer um exemplo, Paramount, ela tinha 15 filmes para ser vendido. Desses 15 filmes, ele tinha um épico, 2 faroeste, 3 drama, uma comédia, musical e assim por diante, que era um lote daquela época que todo mundo via, que era o filme que realmente eles viam naquela época. Só que para nossa cidade, certos filmes não dava, não tinha público. Os musicais não tinha público, né? Essas comédiazinhas não tinha público. Eram mais filmes mais de aventura, de pirata, né? Entendeu? Drama, essas coisas. Então, para a gente tirar esse filme de lá, para a gente alugar, eles tinham um preço para cada um. E tinha filmes que a gente alugava e não tinha condições de apurar aquilo que a gente alugava.
Então foi diminuindo a frequência, porque ele não queria de maneira nenhuma, ele só queria um filme sem garantia mínima, como eles chamavam, se o filme viesse com o fiscal de lá de Recife. Mas quando ele mandava o fiscal, ele já mandava com aquelas suas produções, como o Ben-Hur, 10 Mandamentos, esses grandes, né? E vão a esses filmes grandes. Aí ele mandava o fiscal, que era o fiscal vinha, ficava na porta do cinema, contava quantas pessoas entravam, para dali tirar o imposto e dividir 50% para o cinema e 50% para a companhia. Mas hoje mudou. Depois que eles começaram, quando começou a fechar o cinema do Brasil inteiro, aí veio a época do shopping. Então, mas o shopping hoje é diferente. O shopping é o seguinte, é uma concorrência interna entre os distribuidores. Você faz o quê? Você bota um filme, o filme tem uma média, e você não compra, é dividido. O que ele der é dividido, tanto para o shopping, tanto para os impostos, e o resto dividido para o exibidor e para o produtor, né? Entendeu? Então o que acontece? Quando o cinema tem uma média, vou dar um exemplo assim, ele tem uma média, ele tem que ter 100 pessoas por dia. Primeiro dia, segundo dia, ele vai chegando. Se ele diminuir, ele sai. Aí entra o seu. O que é que ele faz? Ele faz proporcionalmente, ele diz o seguinte, que é melhor começar numa quinta ou na sexta, porque não dá tempo para você fazer propaganda se o filme é ruim ou não, para os seus colegas. Então ele exibe quinta, sexta, sábado, domingo. Quando chega segunda-feira, aí ele já está tirando, aí já vai entrando o outro. E naquela época ainda tinha uma lei do governo que tinha por obrigação você exibir um filme nacional por mês. Um Embrafilme naquela época. Mas depois aí foi sanado isso, não tem mais não isso. Agora é exibir os filmes assim, de acordo com... O filme pode passar uma semana, duas, você diz, rapaz, esse filme está passando 2 semanas, mas não é porque o dono do cinema quer. É porque o filme está realmente dando aquela frequência diária de tantas pessoas por dia. Para você ter o produto, você tem que comprar. E comprar não compensava, né? Porque você trazia a mercadoria, mas não tinha público. Era como um cantor. Tinha cantor que ia na Piraca, não vinha, porque não tinha público. Vou dar um exemplo. O Dominguinho chegou aqui com o empresário, o Fernando. Aí eu digo, Fernando, Dominguinho aqui, eu acho que o público dele aqui é muito pequeno. Não, porque ele está estourado, não sei o que, é bom. Eu digo, olha, por mim, tudo bem, não tem nenhum problema. Então o cinema fica à vontade, você me dá apenas 20% do percentual, se der 1.000, se dá 200, fica com 800. Aí tá certo, eu vou trazer, ficou no hotel. Resultado, quando chegou num dia, não deu 20 pessoas. Então o público é assim, depende muito, sabe, de cada cidade, né? É como um cinema. Então tem filmes que não dá de jeito nenhum, outros dá, né? Outros tem boa respectividade, mas outros não tem. Rapaz, eu acho que ele foi uma coisa assim muito importante para a Pirata. Porque chegamos ao ponto de ter 3 cinemas aqui na Pirata, né? É o Trianon, o Triunfo e o Plaza. 3 cinemas. E em Palmeiras dos Índios também eram 3 cinemas. Cine Palácio, Ideal e o São Luís. Então todas as cidades eram assim. Sempre o cinema era o ponto-chave de cada cidade para poder proporcionar a cultura da própria cidade. Não tinha outra coisa, né? Não tinha. Era o cinema. Não tinha outro divertimento. Mas assim, olha, eu vou contar assim, olha, tinha o Lux, Ideal, Cinearte, que depois passou para São Luís, né? Ideal, Plaza, só 5 estou me lembrando agora. Já disse Lux já, né? 5, eu me lembro. Além de ter uma lanterninha, tem um confeiteiro, entendeu como é?
pivô de tudo era eu, né? Que era o gerente, era o programador, era o que programava o filme, que fazia tudo, isso aí era eu. Mas tinha o operador, que era o senhor Nasílio, né? Ele já falecido, entendeu? Tinha outro gerente, que era o Zé Gomes, né? O subgerente. Mas o resto, mas no cinema eu quem programava, que tirava o material, que fazia propaganda, que fazia tudo. Fui presidente 3 vezes do LAI, fui vice-governador, junto com Paulo Lima, que é professor em Maceió. Ele foi governador, eu fui vice-governador, fui 3 vezes do Laios Clube. Tive a oportunidade das minhas 3 gestões fazer o baile de debutante, né? Entendeu? Onde trouxe vários artistas da TV Globo, entendeu? Inclusive o próprio Antônio Marcos, o Leonardo Vilar, Marco Paulo, entendeu? Era famoso, era muito bom mesmo, muito interessante o baile. Proporcionava, agora porque ele chegou o seguinte, eles reconheceram que o baile debutante, ele proporcionava muito mais alegria às meninas do que o próprio Laios. Porque o Laios patrocinava tudo e as meninas não contribuíam o que devia contribuir, porque elas tinham tudo, né? As coisas foram aumentando, né? A orquestra é caro, o aluguel de clube, e os vestidos da própria menina ia aumentando, entendeu? E aí foi diminuindo. Na Praça Marques da Silva, ali, eu lembro da sorveteria Pinguim, que era o famoso sorvete, né? Que vinha aquele sorvete combinado com aquela banana, né? Vizinho era o professor Pedro Reis, com um colégio, né? Vizinho. Vinha a casa do Floriano, França, sogro do Mário, pai de Dona Ivete. Depois vinha a casa do pai da Eugenie, que era trabalhava na prefeitura, pai da Eugenie do Geraldo Lúcio. Depois vinha a casa do João Bill, que chamava o nome do Brito, né, João Bill. Antes, no vizinho eu morei, que depois foi uma delegacia, e depois o seu João Lúcio comprou e fez aquela casa. Depois vem a casa do Zé Lúcio, em seguida vem o Cine Leão, anexo tinha a casa do Silvio Rodrigo, depois tinha uma casa comercial da família da Dona Maria, do Claudenor, né? E depois a do Manuel, a farmácia do Zé Lúcio e a sorveteria do Amadeu. Pai, na minha época era meu irmão, Epitácio Rodrigues, era o Zé de Castro, entendeu como é? Porque eu era mais jovem, ele era mais 2 anos a mais, sabe? Não, a gente aqui era só mesmo, era esses bailezinhos que a gente ia, né? Entendeu? O primeiro baile de carnaval de Arapiraca foi na Leda, lá nas Cacimbas, né? Onde aqui tem a fábrica de charuto, né? Foi o primeiro carnaval que eu passei aqui. E os carnavais daqui não tinha clube, foi na Leda, depois foi ele naqueles armazéns de Antônio Galego, depois aqui no Hugo Lima. Os carnavais daqui eram bons. Então fizemos um bloco aqui, o bloco do Birimbau, e reunimos aqui o Zé Moacir, Dr. Nelson Rodrigues, Severino Leão, entendeu? Tem até a foto ali deles, ali. Nelson Rodrigues, Manuel, meu cunhado, Félix Visgueiro, Zé Maria. A turma assim, a gente vinha, fazia um bilhetezinho, que a gente ia passar na casa de fulano para ele receber, para festejar, ter bebida, uns tira-gosto, essas coisas, entendeu? A primeira casa que eu morei aqui foi na rua 15 de novembro, onde hoje é a farmácia nacional, né? Ali foi a primeira casa minha. Depois, a segunda, eu morei na Aníbal Lima,
lá em frente à casa do pai dele, do comércio do pai dele, do Pereira. Depois então eu vim morar na casa do meu sogro, na Rua do Comércio, vizinho ao Hotel Lopes. E depois da Rua do Comércio, aí eu comprei a casa na Rua Esperião Rodrigues, vizinho ao Moacir. Só que não era o Moacir, era um terreno baldio que pertencia ao Francisco Pereira. Entendeu? E dali eu vim para aqui eu estou com 46 anos. 46 a 47. Só que, veja bem, eu na época, eu não sei se você tem aquela fotografia da máquina da Silva, né? Que era cheia de, né, bem arborizada, tudo, né? Coisa linda ali naquela época, né? E hoje, não vê. Não tem mais nada. Não, rapaz, meus ídolos foi sempre minha família, entendeu? Principalmente meu sogro, eu gostava muito, minha família é o ideal. Rapaz, é tudo para mim, porque eu gosto muito da religião católica. É onde eu me criei, né? Me batizei, né? Me casei, meus filhos todos foram batizados, entendeu? Todos foram casados na igreja. Então eu me habituei com aquilo e acho que para mim não tem religião melhor para mim. Contanto que eu respeito, como eu disse antes, eu respeito demais. Deus é Deus, né? Cada um faz seu Deus, né? Mas eu gosto mais da católica. Principalmente quando tem uma homilia de um bom padre, né? Que a gente fica mais satisfeito, né? De assistir uma missa assim, né? Rapaz, olha, para falar a verdade, por incrível que pareça, o meu hobby só é cinema. Eu não tenho nada dentro de casa, nada. No momento político, eu nunca fui político nessa terra, nunca. Porque Claudenor é meu compadre. Veja bem. O Benício era do lado da Udênia, era primo da minha esposa. O João Lúcio chegou a ser sogro da minha filha. Então, quer dizer, eu não tinha nenhum problema de política aqui, nunca fui política aqui. Votava em um, votava em outro, graças a Deus, vivi muito bem sobre isso. Me dava com todo mundo. Agora, aqueles que tinham política, aí sofri um pouco, né? Mas teve um caso muito interessante, que eu vou lhe contar, talvez, e pouca gente aqui em Arapiraca saiba. Vou contar essa. Quando houve o crime do Zé Marques, houve uma celeuma em Arapiraca que tinha eu não sei quantos soldados sitiados em Arapiraca do exército aqui no Hugo Lima, que ele ficou aqui garantindo a cidade, certo? Junto com um capitão. E a celeuma é que o Luiz Pereira ia chegar com muita gente aqui em Arapiraca para invadir Arapiraca. E o capitão veio ao cinema, veio falar comigo, para botar 4 soldados na plataforma de cima do cinema, um do lado, outro do outro, com aquelas metralhadoras. Tripé com aquele cordão de bala, apontando para a praça. Os 4 soldados deitados, 2 de um lado e 2 do outro. E cada lado um em pé com mosquetão. Então o cinema virou assim um pé de guerra, né? Entendeu como é? Mas nem por isso o povo se assustou não com aquilo, ia pro cinema, entendeu como é? Tenho a impressão que só foi uma noite. Só foi uma noite. Mas foi um rebuliço, né, nesse negócio. Mas pouca gente sabe disso. O cinema foi aquilo mesmo, só exibir bons filmes. O primeiro filme foi O Feiticeiro do Céu, entendeu como é? Era um filme... Não sei nem o teor do filme, do enredo, não lembro assim. Mas sei que o título era esse. Todo cinema tinha. Era obrigatório ter. Tinha além de ter uma lanterninha, tinha um confeiteiro, entendeu como é? Quem mais trabalhava, não. O pivô de tudo era eu, né? Que era o gerente, era o programador, era o que programava os filmes, que fazia tudo, isso aí era eu. Mas tinha o operador, que era o senhor Nasílio, né? Ele já falecido, entendeu? Tinha outro gerente, que era o Zé Gomes, né? Um
subgerente. Isso aí ele teve que fazer um estágio, sabe, em outro cinema, para poder então aprender, para poder então vir trabalhar para passar o filme, né? De cinema ele não entrava nesse mérito não, o mérito dele só foi construir, mas ele não entendia nada de cinema, foi não. Primeiro foi o Zé Gomes, eu já vim depois que eu me casei. Porque então, agora eu entendia, como ainda hoje entendo, né? Mas no cinema eu quem programava, que tirava o material, que fazia propaganda, que fazia tudo. Gostava até de gibi, de filme, de Grande Otelo, que fazia aquela revista. Eu gostava muito disso. Em mim mesmo, não tinha não, não é influência da família não, foi meu mesmo. Meu. Tem, a minha filha é uma, essa aí, gosta demais. A minha neta gosta demais. Meu neto gosta demais. Não perde filme. Entendeu como é? Fui presidente 3 vezes do Laios, fui vice-governador, junto com Paulo Lima, que é professor em Maceió. Ele foi governador, eu fui vice-governador, fui 3 vezes do Laios Clube. Tive a oportunidade das minhas 3 gestões fazer o baile de debutante, né? Entendeu? Onde trouxe vários artistas da TV Globo, entendeu? Inclusive o próprio Antônio Marcos, o Leonardo Vilar, Marco Paulo. Não acho que o baile de debutante ele veio já influenciado assim por gestões do próprio Laio de outra cidade. Aí Arapiraca copiou. Era famoso, era muito bom mesmo. Muito interessante o baile. Proporcionava, agora porque ele chegou o seguinte, eles reconheceram que o baile debutante, ele proporcionava muito mais alegria às meninas do que o próprio Laios. Porque o Laios proporcionava tudo e as meninas não contribuíam o que devia contribuir. Porque elas tinham tudo, né? As coisas foram aumentando, né? A orquestra era cara, justamente a orquestra era cara, o aluguel de clube, e os vestidos da própria menina ia aumentando, entendeu? E aí, rapaz, eu era meio boêmio, sabe, assim, gostava muito de traje até de cinema, né? Eu usei a camisa que você viu ali de Roy Rogers, né? Usei a camisa de uma roupa de mexicano, né? Entendeu? As fantasias. Mas tinha outros, o João Batista se fantasiou de pirata. Então, de vez em quando, tinha várias pessoas, de marinheiro, muita gente. Os carnavais daqui eram bons. Então, fizemos um bloco aqui, o bloco do Birimbau, e reunimos aqui o Zé Moacir, Dr. Nelson Rodrigues, Sibinho Leão, entendeu? Tem até a foto ali deles, ali. Nelson Rodrigues, Manuel, meu cunhado, Félix Visgueiro, Zé Maria. A turma assim, a gente vinha, fazia um bilhetezinho, que a gente ia passar na casa de fulano para eles receber, para festejar, ter bebida, uns tira-gosto, essas coisas. Entendeu? Arapiraca ela veio proporcionar um desenvolvimento, eu acredito, nesses 15 anos. Mas antes eu não vi nenhum desenvolvimento. Você tira por isso. Você vai na Rua do Comércio, qual o prédio que tem na Rua do Comércio? Luiz Pereira, o sobrado, a casa do Francisco Pereira, aquele primeiro andar. Eu não lembro mais ali. Sim, o hotel do foi o primeiro, né? Do menino do Alves, né? Praça Marcos da Silva. Tinha o Trianon, tinha o Hotel Estrela, que era um prédio, já era o seu primeiro andar, né? Depois foi que surgiu o Hotel São Sebastião, né? Mas você viu, o crescimento interno foi muito pouco. Ele veio desenvolver mais nas laterais, né? Já há poucos 10 anos ou 15 mais ou menos, né? Não é? Mas o desenvolvimento mesmo cultural e Arapiraca também muito pobre.
Porque a cultura de Arapiraca é isso. Porque, veja bem, antigamente nós tínhamos, veja bem, tinha chegança, tinha quilombo, que ele vinha de Moeiro para as festas aqui, tinha pastoril, não é? Tinha guerreiro. Hoje você não vê mais cultura. Eu acredito que não, eu acho que isso faz parte do próprio dos administradores, certo? Porque quando o administrador gosta de cultura, ele faz. A verdade é essa. Você vê um exemplo agora, né? Recuperar o Teatro Penedo, né? De quantos anos, né? A professora Zete fez tudo, fez um movimento muito grande para o Trianon ser um patrimônio de Arapiraca. Dali o que era o Trianon? Já era um teatro. Era o que? Era aperfeiçoar, botar um ar-condicionado, botar umas cadeiras e dali ficar um teatro não só para apresentação de culturas, de peças, né? E isso eu estou falando antes do Colégio Boconselho, do Rogério fazer o colégio. Mas ali já, ele não ia servir só para o teatro. Era uma conferência, era uma reunião, qualquer coisa ia servir para a prefeitura. Mas não quiseram. Lamentavelmente, é isso. Em Arapiraca, quando eu cheguei, os únicos carros que tinha em Arapiraca, vamos dizer, o carro de passeio que chamava na época, né? Passeio. Era Lino Barbosa, que tinha um carro de passeio, Adalberto Rocha tinha um carro de passeio, o Chico Machado, Luiz Pereira Lima, tinha um Plymouth importado, Francisco Pereira, que tinha um Galaxy. No momento, eu acho que só tinha 5 ou 6 carros naquela época. O resto tudo era rural, era Jeep, entendeu como é? Mas carro mesmo de passeio, eu acho que só tinha eles. A vida urbana é o seguinte, a gente não tinha condições de ir para Maceió. Quando eu chegava em Taquarana, o rio estava cheio, você não podia passar. Se ia para o Limoeiro, por chegar na ladeira do Limoeirinho, não podia passar. E a gente que era jovem aguentava, porque ia se dividindo, saía daqui 8 horas da manhã de trem para chegar 4 horas da tarde de Maceió. Passando por essas estações todinhas, né? Como Lagoa do Rancho, Palmeira dos Índios, Paulo Jacinto, Rio Lago e assim por diante, né? Para poder chegar às 4 horas. E daqui para Palmeiras não tinha transporte. Tinha transporte, mas não tinha estrada, né? Era buraqueira e era uma coisa terrível, né? Para Recife também a dificuldade, né? Era muito ruim, Eu queria que a minha esposa estivesse comigo. Era a única coisa que eu queria. Era a única. Era o tempo que eu queria. Ela permanece comigo até eu ficar velhinho, nós dois. Entendeu como é? Esse é que era o ideal. Olha, o que eu agradeço sinceramente é a minha felicidade junto com os meus, né? Junto com meus filhos, com meus netos, entendeu como é? Agora, eu não sou mais feliz porque a gente tem aquela vontade, e é uma filosofia que a gente tem, que não quer que ninguém morra, não é? Não é verdade? Então, eu não queria jamais que viesse a acontecer isso, né? Mas não está na vontade da gente, né? Por isso que a minha mensagem maior seria essa, que a minha esposa estivesse aqui comigo. Esse era o verdadeiro amor da minha vida, entendeu? Mas para continuar essa estrada, então os meus filhos, meus netos vão me dando mais sustentável para poder então eu sobreviver esse restinho, né? Todo mundo gostava dela. E nunca chegou o momento de eu chegar em minha casa e dizer, minha filha, eu precisava ir ali tomar uma cerveja, ou então vamos ali dar uma voltinha, para não dizer, vou trocar de roupa, a gente vai agora. Nunca disse. E eu acho que isso proporcionou a gente ter essa vida, nós dois, de 61 anos.
entendeu? E outra coisa, né, é muito importante, os nossos filhos são privilegiados, porque graças a Deus são muito bons, sabe? Não só os filhos como os netos. Minha família é muito boa, por parte de pai e por parte de mãe. Eu tenho hoje 5 filhos: Cláudio, Sueli Mara, Sonali, Ana Paula e Cláudia. 5 filhos. Tenho neto. Eu tenho Gabriel, Felipe, João Lúcio, Rafaela, Jamile, Monique, Eduarda, Vitória, Rodrigues, Carol e Maria Isadora. Tenho 3 bisnetos: Olavo, Davi e Letícia. Então, sou homem realizado, né? Só não estou mais realizado porque minha esposa foi embora. Deus assim o quis. E são momentos que eu fico muito triste, né? Essa entrevista para mim é muito boa, né? Mas a minha saudade é grande, né? Que ela podia estar aqui ao lado meu, né? Mas espiritualmente ela está aqui. Eu não vou deixar nunca de amar e nem de olhar para ela, porque o resto da minha vida foi a mulher que eu gostei, a mulher que eu amei, a mulher que me deu vida, entendeu como é? E são momentos que eu fico emocionado quando falo no nome dela, entendeu? Minha família é tudo. Eu acho que não é só eu não. Quem tiver sua família, é tudo que tiver na sua vida é a sua família. Isso é que é importante. Aonde se tem uma família, principalmente uma família unida, né? Eu tenho minha família unida, graças a Deus. Não por parte da minha esposa, né? Por parte também minha. Da minha esposa nós temos meu cunhado, Zé Carlos, tenho Paulo em memória, tenho a Silvete e a Solange e o Manuel. São 5 cunhados que eu tenho. Todos, me dou bem com todos eles e me dou muito bem, muito mais com o meu, lógico, né? É tanto assim que uma das vezes o colega do meu neto, que eu tenho Gabriel, Felipe, João Lúcio e Rafael, e 4 advogados, né? Todos 4 advogados. Tem um oftalmologista, tem outra fisioterapeuta e assim por diante. Então o meu neto dizia assim: eu vou me encontrar com o meu avô hoje. Seu avô, o que você vai fazer com o seu avô? Ah, você não conhece não, rapaz. Bom, pra você ver, conhecer ele, porque realmente eles gostam de sair com a gente, né? Quando chega em Maceió, todo mundo quer sair com a gente. Então, isso é gratificante, né? Não é? Porque pouca gente hoje quer sair com velho, né? Não é? É isso, não é verdade? Então, eu como sou velho, mas não me considero assim um velho caseiro, gosto mais de ser um velho social, né? Entendeu? Então é isso. Minha mensagem é muito importante eu dizer a você. Uma das coisas muito importantes de um jovem, continuo dizendo, é uma família. A família é muito importante. Você não pode pensar em nada que você não recorra à sua família. É muito importante. Você pode verificar. Se você tem uma esposa, você tem um filho, você tem um pai, né? Você tem um tio, você tem um cunhado, você tem uma sobrinha. Isso é tão importante. Eu acho o seguinte: quando você reúne isso, você tem a sua felicidade. Veja bem, quando você está com a sua família, você se sente bem, né? Uma família desunida é uma coisa terrível, né? Uma família unida é uma dádiva de Deus, né? Não é verdade? Então, eu acho que além dessa mensagem, o que está precisando também é muita fé. É preciso que esse pessoal, essa juventude,
Acredite mais em Deus. Acredite. Não é só o Deus, não é só o Deus de uma igreja católica, não. É o Deus que vem de qualquer igreja, né? É o respeito que a gente tem em qualquer igreja, né? O importante é que ele se dedique, tenha fé naquilo para poder se salvar, porque esse mundo está uma tristeza. A gente só vê coisa ruim, não é? Só vê coisa ruim. Só está faltando isso. O Ricardo está de parabéns, sabe? Parabéns. Porque isso é muito importante. Isso é uma verdadeira cultura, né? Para aqueles que não conhecem, né? A parte antiga de Arapiraca e aqueles que viveram aquilo, que viveram aqui, né? Desse tempo, né? Mostrando alguma coisa que alguém desconhece, né? E a gente vai lembrando, né? E isso é muito importante. Isso eu considero isso uma cultura muito, muito importante. A ideia dele é maravilhosa, ele está de parabéns.